Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos tratar de um assunto essencialmente feminino, vamos dizer assim. Mas você que é homem deve ter ou tem, com certeza, alguma mulher ligada a você. Ou mãe, filha, irmã, parente, amigo, amiga, sei lá, mas sempre tem uma mulher por perto. Então é um programa interessante que você pode prestar bastante atenção e que diz também respeito a você, de certa forma. Nós vamos falar sobre menopausa e tudo que gira em torno da menopausa, inclusive libido e também sobre câncer ginecológico. Para isso, nós convidamos aqui para a nossa bancada a doutora Gisele de Sossi Marchini, que é urologista e uroginecologista, né, doutora Gisele? E doutor Juliano Rodrigues da Cunha, oncologista ginecológico, ambos do Mater Dei Santa Genoveva. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Doutora Gisele e doutor Juliano, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por terem aceitado o nosso convite. Bom, vamos lá. Menopausa é a etapa da vida da mulher que sinaliza o fim do período reprodutivo, onde acontece a última menstruação. Passa a ser menopausa após 12 meses de ausência do ciclo menstrual. É isso mesmo, né, doutora Gisele? Exatamente. É um prazer estar aqui, agradecer muito o convite. É uma honra compartilhar essa bancada com o Dr. Juliano. Realmente, a menopausa é a última menstruação da mulher e ela é um dos eventos que acontece no período de transição da vida reprodutiva para não reprodutiva. E esse período é aproximadamente a partir dos 40 até no máximo 65 anos, que é o período do climatério, onde não acontece somente a menopausa, mas acontece também sintomas como ondas de calor, alterações de humor, alterações de libido, né? Alterações relacionadas à massa óssea, alterações cardiovasculares. Então, é um conjunto de sintomas associados com a menopausa, que é a ausência da menstruação, última menstruação. Esse período se chama climatério. Uhum. Bom, existe uma diferença entre climatério, perimenopausa e menopausa, propriamente dito. Sim. São 3 casos diferentes. São fases diferentes da mesma evolução feminina. Então, a perimenopausa é o período que envolve aquela última menstruação, em torno de 5 a 10 anos antes e 5 a 10 anos depois. Então, é o momento onde a mulher pode apresentar sintomas, já como ondas de calor, principalmente, alterações de humor, de raciocínio, de memória, alterações de sono, mas ela ainda tem ciclos menstruais. Então, é o período que envolve a última menstruação, a menopausa a última, e logo o início dessa fase da última menstruação, só depois de 1 ano que ela não menstrua mais, consideramos que aquela foi a última. Esse período ainda é a perimenopausa. Eu tenho lido... Tem um livro que eu estou acabando de ler, até fala muito sobre terceira idade, essa coisa toda. Fala sobre uma história da velhice no Brasil. Muito interessante o livro. E fala que, bem antigamente, as mulheres eram tratadas assim de forma... Eram segregadas, vamos dizer assim, na época da menopausa, porque passava aquele período reprodutivo, isso já bem um pouquinho para cá da Idade Média, né? As mulheres eram, tipo assim, deixadas de lado. Chegou a menopausa, não reproduz mais, então, minha filha, você fica aí. Coisa horrorosa, né, não, Gisele? É um conceito que nós estamos revertendo totalmente. Essa nossa geração é uma geração que aprendeu com os erros da geração passada, né? Então, o fato de você não ter a reprodução não quer dizer que sua vida não continua. A mulher, ela ressignificou essa fase da vida dos 50 a mais, 40, 50 a mais. A mulher consegue hoje assumir o controle da sua própria vida, né, através da introdução no mercado de trabalho, das suas funções sociais, das suas funções de relacionamento,
E muitas vezes pode coincidir com o período de aposentadoria, com o período que os filhos passam a voar, né, a tomar as suas próprias vidas, abandonar o ninho. E elas estão prontas não só para finalizar um ciclo, mas para recomeçar. Então, esse conceito de recomeço, muitas mulheres elas buscam o seu propósito e a partir daí elas ressignificam carreiras, relacionamentos e Encerra a parte reprodutiva e entra na fase produtiva. produtiva, exatamente, um conceito fundamental. Elas podem oferecer para o mercado de trabalho, oferecer para os relacionamentos sociais, para suas funções, elas podem oferecer além da experiência, elas podem oferecer a maturidade, né, a inteligência emocional, que é muito mais importante do que aquela jovialidade, muitas vezes, intempestiva. Então, nós observamos hoje mulheres iniciando carreiras, iniciando cursos, iniciando relacionamentos a partir dos 40 anos. E nós, como especialistas nessa área, nós temos as condições de dar o apoio, né? Tanto o apoio medicamentoso, quando é necessário, quanto todo um rastreamento oncológico, porque é a idade que pode acontecer o maior risco de câncer. E muitas vezes essa notícia pode impactar na vida da mulher. Então, nós profissionais da mulher, estamos sempre ao lado dela para ela ressignificar a própria vida nesse momento. A ressignificação é importante. Doutor Juliano, vamos agora com o senhor também. A doutora Gisele deu aí um pitaco sobre a questão do câncer ginecológico. É muito comum já depois, na fase da menopausa? Como é que é isso? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante e que tem sido colocado à tona aí. E é fundamental, porque o que a gente percebe hoje, as mulheres estão cada vez mais assumindo papéis de protagonismo aí na sociedade, né? A menopausa era vista como uma fase da mulher que está dentro do fisiológico, que não havia, entre aspas, nada a ser feito, né? E com o passar do tempo, com o evoluir da ciência, a gente entende agora que é preciso viver, mas viver bem, né? A gente fala tanto aí em longevidade, mas essa longevidade hoje, esse viver até os 100 anos, que a gente já tem aqui com a gente pessoas que vão chegar aos 100 anos sem muita dificuldade. O homem centenário hoje é comum. Exatamente. Só que esse viver bem, esse viver muito tem que ser viver bem, né? Então, hoje, todo o nosso cuidado em saúde está relacionado também à qualidade de vida e o que essa mulher, no caso da menopausa, possa viver de forma bem e de forma ativa e de forma a entender quais são os seus riscos em relação a determinados medicamentos, reposição hormonal, que é um bicho de 7 cabeças, foi um bicho de 7 cabeças por muito tempo, né? E a gente tem aí, que a Gisele falou, nós estamos hoje aprendendo com os erros aí de 2 décadas de talvez muitos vieses de interpretação de estudos científicos que falavam sobre menopausa e risco de câncer. Então hoje a gente entende que reposição hormonal bem indicada, reposição hormonal individualizada para essas mulheres na menopausa ou na perimenopausa, elas podem, e vou até além, elas devem ser prescritas para que essa mulher consiga otimizar a sua vida, ela seguir em frente com muito mais qualidade dessa vida, muito mais ativa. Para fazer valer a pena essa longevidade, né? Exatamente, exatamente. E tem relação com os tumores em algumas situações, sim. Quando a gente fala em medos de reposição hormonal, e que a gente vivenciou muito isso, a gente falava que a reposição hormonal não quero de jeito nenhum, porque eu tenho inúmeros casos na família que tiveram câncer de mama, por exemplo. Então aquela mulher era condenada a passar aí o seu período de perimenopausa e menopausa sem reposição hormonal, para ficar livre do risco de câncer. E aí o que a gente tem que sempre ponderar, desde de muito tempo eu venho conversando em consultório, o que para a senhora é seguro, o que a senhora deseja? Reduzir o risco de câncer em, vou citar números genéricos aqui, 2, 3%, ou viver bem uma qualidade de vida 60%, 70% mais? O que faz sentido para a senhora?
a gente diminuir esse risco de 2% ou eu te entregar 70% a 80% a mais de qualidade de vida? Então tem que ser muito bem conversado, é uma decisão que tem que ser compartilhada e hoje a gente traz isso para o nosso dia a dia no consultório, né? A mulher precisa entender quais são as limitações também de uma reposição hormonal e entender também quais são os seus benefícios, né? Sim. A partir dessa balança, é fundamental que a gente, juntos, profissionais da saúde, seja o mastologista, o cirurgião oncológico, a ginecologista, quais são as principais indicações para aquela mulher que está ali e o que ela entende que é o que ela deseja. Então, aí, a partir dessa balança, a gente consegue juntos encontrar um melhor caminho. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O câncer do corpo uterino, do endométrio, é mais comum, né, nessa fase dos 50, 60 anos para frente. O que muitas vezes fica, talvez, de uma forma inadequada na cabeça da maioria das pessoas? Quanto mais a gente vive, mais a chance de desenvolver um câncer ao longo da vida. Que as nossas células vão ficando com seus defeitinhos lá e que a gente não consegue reparar. E é justamente nesse período de menopausa que a mulher já tem mais tempo de vida e que ela vai começar muitas vezes a fazer a reposição hormonal, juntam-se duas coisas que às vezes elas nem têm relação. Ela já poderia estar desenvolvendo aquele câncer, porque ela chegou na faixa etária de maior incidência, coincidiu com o uso da reposição naquele momento. O que a gente tem de dado hoje? A gente sabe que o câncer de endométrio, do corpo do útero, ele é um câncer da modernidade nos países desenvolvidos e está relacionado diretamente com a obesidade, com o estilo de vida, com as síndromes metabólicas que a gente tem hoje. Então essas mulheres que têm obesidade, hipertensão, sedentarismo, tudo isso, diabetes, essas mulheres são mais propensas a desenvolver um câncer de endométrio ao longo da vida. E, junto com essa situação, a depender do tipo de reposição hormonal que ela vá praticar, a gente pode aumentar um pouquinho esse risco. Mas eu te digo hoje que a gente sabe que a obesidade que ela carrega tem muito mais fator de impacto no desenvolvimento de um câncer do que uma mera reposição hormonal. Essa questão da obesidade, doutora Gisele, é comum na menopausa? Sim, infelizmente é comum, por quê? As mulheres elas têm muito medo de fazer reposição hormonal, achando que a terapia hormonal vai engordar. Isso é um mito. Porque nós temos a tendência natural de ter terapia hormonal não engorda. Não engorda. Nós temos uma tendência natural de ter um ganho de peso com processo natural de envelhecimento. Isso acontece por uma diminuição do metabolismo energético, então com isso nós vamos acumular mais gorduras, Até hoje, alguns fisiologistas conseguiram explicar fisiologicamente por que nós temos que acumular mais gorduras. A única explicação plausível, biologicamente, seria que a gente vai ter mais risco de osteoporose e que essas gorduras depositadas em pontos específicos serviriam como um coxim gorduroso para amortecer alguma queda. Quer dizer, é uma plausibilidade biológica de uma justificativa de por que nós temos essa tendência natural. E como o Juliano muito bem colocou, são coincidências. Então, coincidentemente, uma mulher de 50 anos, ela já não tem mais a cinturinha de quando ela tinha 20 anos. Isso provoca aquele inchaço abdominal. Aquela gordura abdominal que ela é nociva para o sistema cardiovascular. A queda dos níveis de estrogênio favorece para essa gordura abdominal, porque nós perdemos a silhueta feminina quando diminui o nosso nível de estrogênio. Então,
À medida que você faz uma reposição hormonal, quando bem indicada, desde que não haja contraindicações, você consegue ter mais energia, mais qualidade de vida para lutar contra essa gordurinha abdominal. Então, o raciocínio é totalmente o inverso. Terapia hormonal engorda? Não. Terapia hormonal, ela pode te dar condições para enfrentar o dia a dia, para que você consiga, inclusive, fazer uma atividade física e lutar contra essa tendência natural de ganho de peso e a tendência natural de gordura abdominal. Essa gordura ela é nociva porque ela é facilmente quebrada, ela tem condições de ser lipolítica e isso se aderir em placas, como placas de colesterol, nos vasos sanguíneos. Então, nós não podemos deixar a obesidade progredir, porque isso é uma epidemia, é um problema de saúde pública. A partir daí, começam todas as síndromes metabólicas, inclusive as doenças cardiovasculares. Então, teoricamente, a terapia hormonal pode até ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares quando bem indicada. Não ela sozinha, mas em conjunto com todas essas medidas que a mulher passa a ter coragem de assumir. E é fundamental também a gente entender que a obesidade, ela precisa ser tratada como uma questão de saúde pública e que é fundamental que o médico, que os profissionais de saúde, que a sociedade como um todo entenda que estilo de vida também precisa estar dentro da nossa prescrição médica. Né? A paciente tem medo de fazer uma reposição hormonal, mas ela não se preocupa com os quilos que ela está acima do peso, com o tipo de alimentação ultraprocessada que ela faz uso. Ela toma refrigerante, ela faz consumo de bebida alcoólica com uma frequência muito exagerada. Muitas vezes ela fuma. E ela está com medo só da reposição hormonal, que aquilo pode fazer mal para ela. Então é um desbalanço e uma inversão de alguns valores, talvez porque seja mais fácil a gente colocar a culpa em um medicamento do que mudar um estilo de vida, mas a gente hoje caminha, felizmente, para estilo de vida, às vezes, sacrifica, né, a pessoa. Né? É uma das coisas mais difíceis que tem de se implementar, é a mudança de estilo de vida. É mais fácil eu tomar um comprimido do que ir para o Parque do Sabiá caminhar 2 vezes na semana. E deixar de tomar minha coca, né? Exato. Bom, tem qualquer sangramento vaginal é sinal de alerta? Caso de câncer. Quando a gente fala de pacientes na menopausa, e a gente está falando aí do câncer de endométrio, de corpo uterino, as mulheres já pararam de menstruar. Então o sangramento mensal já não é mais uma rotina diária dela. E muitas vezes elas começam aí com 55, 60 anos com algum escape, com algum sangramento episódico. Isso pode acontecer, mas não deve ser visto como normal. Aquelas pacientes que começam com esse escape pós-menopausa, esse sangramento pós-menopausa mais frequente, elas precisam ser avaliadas, precisam de uma avaliação ginecológica, porque escondido nesse sangramento pode ter uma lesão dentro do útero que seja a responsável, um câncer de endométrio que seja o responsável por esse sangramento. Todo sangramento pós-menopausa é igual a câncer de endométrio? Não. Quanto mais idosa essa paciente for, maior é esse risco daquela paciente que está sangrando e ser um câncer de endométrio. Mas pode acontecer por outras causas, por exemplo, um pólipo endometrial. Mas o que é fundamental a gente explicar é, apresentou esse sinal, esse sangramento, é preciso buscar uma avaliação ginecológica. Tem coceira, vermelhidão, né? Costuma aparecer também, né? Sim, às vezes é um sangramento que está ficando mais frequente, é um sangramento mais de odor desagradável, muitas vezes vem associado aí a uma dor abdominal meio incaracterística. Então o que a gente não pode é negligenciar todos esses sinais e sintomas. É preciso fazer essa rotina aí a partir do momento que tem essas queixas. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Doutora Gisele, a menopausa não significa o fim da feminilidade da mulher, vamos dizer assim, né? Muita gente pode pensar, entrou na menopausa,
acabou, morreu. Você vir para cozinhar, para ajudar de alguma forma, não é por aí, né? Muito pelo contrário. Elas associam isso, muitas vezes, quando elas estão com muita diminuição de libido. Porque a energia sexual, ela é uma É onde eu energia... queria entrar agora. Ela é uma energia vital. A energia sexual, ela é uma energia vital. E muitas vezes, não só pela diminuição dos níveis hormonais, mas os relacionamentos de longa data que já estão acontecendo por volta dos 40, 50 anos de idade. Muitas vezes, a sobrecarga de trabalho, que uma mulher de 40, 50 anos de idade, ela já está como um alicerce de uma família toda, de uma empresa, ela tem funcionários, ela tem colaboradores, ela tem uma família, ela tem uma mãe, um pai para cuidar. Então, ela é quase uma instituição. Ela é uma entidade. Então, nesse momento, cai o nível hormonal e ela diminui o desejo sexual, ela associa tudo isso ao nível hormonal. E muitas vezes não é. Muitas vezes ela está sobrecarregada, ela perdeu o foco por dar valor em coisas superficiais e não focar no essencial. Ela não teve o treinamento emocional de dizer não. Né? É fundamental dizer não, não posso fazer isso, me ajuda a fazer, delegar funções. O desejo sexual, ele está nesse contexto. Então, ela muitas vezes busca reposição hormonal como uma solução para o desejo sexual, quando não é bem assim. Apesar de hoje a ciência está evoluindo muito e tem medicamentos que podem melhorar a libido feminina. Não diretamente, mas neste contexto dela se posicionar e buscar organizar a sua vida para que ela tenha o tempo de pensar em sexualidade, de treinar a sexualidade. A sexualidade não aparece na hora da parceria. Ela vai aparecer ao longo do tempo, ela treinando e buscando aquilo. Então, todo esse trabalho, a sexualidade feminina é complexa, ela não pode ser minimizada numa pílula ou num botão de on e off. Né? Isso nós não podemos acreditar, né? É uma sexualidade mais ampla. É muito difícil para a mulher, eu digo de experiência de consultório de vocês, e até de cientificamente, vamos dizer assim, e psicologicamente, é difícil para a mulher ela falar sobre sexualidade, sobre menopausa e envelhecimento do corpo com a menopausa? Eu acho que isso nós estamos conseguindo desmistificar. Já foi muito difícil, eu prefiro pensar dessa forma. Eu acho que já foi muito difícil. Agora, com toda a informação que existe, com todas as discussões científicas, essa democratização da informação, uma informação boa, né? Claro. Eu acho que a mulher está tendo mais coragem e depende muito do profissional que ela busca, se ele tem ouvidos para isso. Porque para ela falar da sexualidade, ela tem que ter uma confiança no profissional. Às vezes ela marca a consulta e vai no colega, vai fazer uma avaliação ginecológica e ela não se sente confortável para abordar esse tema. Às vezes ela aborda no final de uma consulta, num retorno. Então, É tipo assim, por falar nisso, né, eu gostaria de... E se nesse momento ela não tem o ouvido, aí ela realmente vai se fechar. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, tentar buscar também essa abertura para que ela consiga colocar as suas frustrações, as suas dificuldades e os desafios, né? E a gente conseguir também mudar o estilo de vida dela. Como o Juliano muito bem colocou, a mudança de estilo de vida também vai impactar na sexualidade feminina. O maior afrodisíaco é a autoestima. O maior afrodisíaco é a autoestima. Então, se ela está bem com ela, bem com o próprio corpo, bem com a imagem, aceitando as suas mudanças naturais, ela vai ter mais sexualidade, mais desejo sexual. Agora depende muito do parceiro também, né, doutora Gisele? Às vezes o parceiro é incapacitado por um motivo ou outro, né? E ela tem que, não digo se submeter àquilo, mas conviver com aquilo. Não se deve buscar desempenho. Nós conversamos muito isso em consultório. O casal deve estar adequado. Então, qual é o número de relações sexuais que são normais? Não existe esse número. Existe uma adequação do casal. Então, por exemplo, tem casais que têm uma relação sexual por mês, uma relação sexual por semana, mas aquilo está adaptado. Tanto ele quanto ela estão satisfeitos com aquilo.
né, com aquela frequência. Então, onde não existe nenhum tipo, não é uma competição, não é um desempenho, não tem que ter todas as fases da sexualidade envolvidas naquele momento da intimidade. A relação sexual, a sexualidade, ela tem as suas fases, né? O ciclo sexual, ele tem o momento do desejo, da excitação, do orgasmo e do relaxamento. Nem sempre todas as fases se completam num determinado momento de intimidade. Isso não quer dizer que não tenha sido prazeroso. Então, tudo isso merece ser discutido entre o casal. O casal tendo uma adequação, né, não tendo um sofrimento e havendo um consentimento, existe uma normalidade. Então, depende do casal. Agora, o parceiro, ele tem uma função importante na menopausa: ouvir, entender, dialogar, compreender que aquela mulher pode diminuir o desejo, mas que o desejo dela, ele é responsivo. O desejo sexual feminino, ele é diferente do desejo sexual masculino. O masculino, ele é ativo. O da mulher é um desejo responsivo. Ele responde ao estímulo. Então, essa resposta, ela pode ser... Ela espera, né? Ela espera aquele estímulo. E esse estímulo, às vezes, não é um estímulo físico. É um elogio sincero que ela recebe de manhã. É um apoio no momento de dificuldade que ela tem. Então, eu sempre oriento as mulheres, principalmente aquelas de relacionamento de longa data. Busque a admiração do seu parceiro, não só pelo físico, pelo músculo, mas também as atitudes dele com você. Isso vai despertar um desejo sexual, porque ele é seu companheiro. Em relação ao câncer, Vamos tomando um café enquanto a gente... O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Em relação ao câncer, eu gostaria que o Juliano colocasse o papel também do homem no apoio da mulher com câncer, do parceiro. Porque hoje, as mulheres que recebem um diagnóstico de câncer, muitas vezes elas têm que enfrentar isso sozinha. Elas podem, ao receber o diagnóstico, aquele parceiro que não foi a escolha correta, ele pode muitas vezes não dar o apoio. E a sexualidade pós-câncer, se aquele parceiro esteve junto o tempo todo, ela passa a admirá-lo de uma forma que a sexualidade ela fica até melhor depois do tratamento. Então, eu acho que um oncologista, ele vivencia muito isso. Não sei a sua experiência, Juliano. O que eu tenho presenciado cada vez mais... Só dar um toquezinho aqui no nosso café, que não é qualquer café, é o café Cajubá. Uma delícia. Muito bom, é uma delícia. E eu sempre digo aqui, se na sua cidade, você que está aí nos acompanhando, se na sua cidade, lá na venda, no comércio local, não tem um café Cajubá, você pega o seu celular, o seu computador, entra lá, cafecajubá.com.br, acesse o mix do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo está aí. Desculpa, Juliano, mas o cafezinho merece uma pausa, né? Com certeza. Cada vez mais a gente precisa abordar esse tema em consultório, né? E durante um tratamento oncológico, que essa questão fica mais evidente muitas vezes em relação à ausência dessa sexualidade ou os problemas que já muitas vezes aconteciam nessa sexualidade quando ainda existia uma situação de normalidade na vida daquele casal. Então, a partir do momento que aquela paciente vai ser submetida a um tratamento oncológico, muitas mudanças vão acontecer, mudanças no corpo, mudanças relacionadas a tipo de cirurgias na mama, mastectomias, reconstrução mamária, alterações ginecológicas por cirurgias ginecológicas e ainda o tratamento com medicamentos vão levar a redução da libido, a aumento de peso, várias outras transformações naquela mulher. O que a gente percebe, o que eu percebo em consultório? Aquelas mulheres que têm um parceiro que desde o início a acompanham nas consultas, que construíram uma relação real de parceria, esses problemas ou essas dificuldades,
elas são resolvidas com muito maior harmonia e equilíbrio. Eu falo que durante um tratamento oncológico a gente precisa trocar o pneu do carro com ele em movimento, e é assim que funciona. E não é do dia para a noite que o médico também, mas eu sendo homem, cuidando de mulheres, ela vai se abrir comigo num primeiro momento para falar de sexualidade. Então isso requer um pouco de tempo. Mas é preciso ter esse espaço de escuta. E geralmente ela vai queixar, ela vai ter essa liberdade, muitas vezes quando o marido até não está, quando ela está sozinha, ou quando não tem nenhum familiar junto. E é preciso perguntar, como é que está em relação à questão sexual? Tem desconforto? O que você acha que mudou? Então é a partir desse momento, desse espaço para ela falar e para a gente escutar, que a gente consegue colocar aí sobre a mesa o que precisa ser trabalhado, né? Não, quando ela chega e já fala que já era uma relação difícil antes, não foi o tratamento oncológico que mudou todo esse cenário. Talvez ele ampliou as dificuldades. Aqueles relacionamentos que eram saudáveis e existia relação de parceria, elas vão passar por turbulências nesse momento, mas com uma equipe multidisciplinar que cuida dessa mulher e dessa família. Quem adoece não é a mulher, quem adoece é uma família inteira. Sim. A gente consegue minimizar a maioria dessas dificuldades, ou fazer com que essas dificuldades sejam muito mais bem entendidas para aquele momento, e saber que é questão de um tempo também, as coisas vão sendo digeridas, a gente consegue ir consertando cada pedacinho à medida que as respostas vão sendo dadas em relação ao tratamento, e que a paciente entende também que não dá para voltar a ser quem ela era antes. Ela vai ter que aprender, vai se ressignificar a ser uma nova mulher e entender que está tudo bem. De resignação também. Exatamente. A gente, sem um tratamento oncológico, a gente já muda ao longo do tempo. Imagina depois de um tratamento oncológico. Essa mudança é mais brusca, é mais rápida. Mas a partir do momento que a gente abre um espaço para cuidar da sexualidade também, junto desse tratamento que precisa ser multimodal, multi-especialidades, a gente consegue entregar muito mais qualidade de vida para essa mulher. Nessa questão da libido, por exemplo, até eu conversei aqui no bastidor com a doutora Elisete, que há pouco tempo a Veja trouxe uma matéria sobre a grosso modo, vamos dizer assim, popularmente, o Viagra feminino, né? Eu até esqueci o nome da Gisele, ela vai saber falar. Que é um medicamento que pode auxiliar no desejo feminino, na libido feminino. Como é que é isso, doutora? Então, existe uma medicação que chama flibanserina, uma medicação que foi agora aprovada pelo FDA, pelo órgão que controla as medicações norte-americanas. Ele é um ansiolítico. Esse medicamento ele é um ansiolítico e desde 2015 ele está sendo estudado porque, como efeito colateral, em algumas mulheres parece ter melhorado o desejo sexual. Então, o FDA aprovou agora, em 2025, esse medicamento para tratamento do transtorno sexual de desejo hipoativo. Mas ele tem as suas ressalvas. Por quê? A abertura da ciência para buscar o medicamento feminino, ela é fantástica. Aí já envolve toda a equidade de gênero, porque houve o Viagra masculino, então nós queremos um Viagra feminino. Mas não, a sexualidade feminina não é tão simples assim. O efeito dele é o efeito colateral, não é?
Viagra não foi feito para... E ele ficou bem estabelecido para a impotência sexual masculina, né? Mas ele tem uma ação de vascularização local peniana. É diferente desse medicamento feminino. Sim. Porque esse medicamento feminino, ele é um ansiolítico, então ele age no sistema nervoso central. Então daí já se observa que ele não é especificamente para a libido. Ele age como ansiolítico e alguns neurotransmissores que ele modula pode melhorar o desejo sexual feminino em algumas mulheres. Mas isso nos leva a crer também, e já mais do que consagrado, que o desejo sexual feminino, ele é muitas vezes, a maioria das vezes, emocional. Ele tem um componente cerebral, de neurotransmissores, de você estar bem, de você estar com a autoestima elevada, você acaba produzindo os mesmos neurotransmissores. Então, essa medicação ela tem que ser prescrita com cautela. É claro que vai existir mulheres que podem melhorar, mas às vezes ela buscar dentro dela esses mesmos neurotransmissores, às vezes são mais eficazes que a própria pílula. Ainda não está aprovado no Brasil, a Anvisa ainda está não é comercializado. Quando ele for comercializado, nós temos uma carta na manga. Mas não podemos comparar como o Viagra feminino, porque o mecanismo de ação é totalmente diferente, a resposta é totalmente diferente, mas para nós mulheres já é uma luz do fim do túnel, né? Já estão pesquisando. Mas quanto mais se avança, quanto mais se pesquisa, mais se chega à conclusão que quem está no controle da sexualidade feminina é a própria mulher. E a indústria farmacêutica tem todo o interesse nisso, né? Com certeza, É. com certeza. E a testosterona, onde é que entra aí, doutor Gisele? Doutor Gisele e doutor Juliano. Tá na moda agora, A né? tal da testosterona. Nós temos que ter muita parcimônia, porque tudo agora é culpa da testosterona. Se você tem falta de sono, se você tem falta de energia, se você tem falta de libido, tome sua testo que você melhora. Então, o organismo feminino, ele não tem testículo. Então, nós não produzimos testosterona da forma como o homem produz. Então, nós não podemos, biologicamente, ter uma testosterona como o homem. Se fomos desenvolvidas dessa forma, algum motivo tem. Dentro do nosso sistema hepático, sistema cardiovascular, sistema cerebral, de dependência daquela medicação. Então, você lançar mão de altos níveis de testosterona para mulheres jovens, mulheres que chegam no consultório com queixas de cansaço, indisposição, falta de libido, toma sua testo e resolva sua vida, isso é minimizar a ciência, porque nós não temos estudos para isso. Aliás, todas as sociedades médicas estão empenhadas para que se faça uma conscientização de que isso não é o natural para a mulher. Apesar de ser prescrito, infelizmente, em determinados consultórios médicos. Porque se baseia em dosagem de testosterona. O kit de dosagem de testosterona para nós mulheres sempre vai ser baixo, porque nós não temos testículo. Eu tenho testosterona baixa, minha avó teve, minha bisavó teve, minha filha vai ter, porque nós somos mulheres. Isso não é diagnóstico, isso é fisiológico. E é muito pragmático para o médico. Ó, sua testosterona está baixa, tome isso aqui, você vai resolver sua vida. Não duvidamos que resolva. Porque é claro que se você tiver um alto nível de testosterona, você vai se parecer muito com a masculinidade, você vai ter mais disposição, mais agressividade, que são características masculinas. Em compensação também mais pelo, né? A que preço? Pelo, engrossamento de voz, aumento de clitóris, queda de cabelo e o sistema cardiovascular e o sistema hepático. 47 sociedades médicas entraram na Anvisa pedindo que se tenha parcimônia, que se tenha proibição, foi solicitada inclusive proibição, de medicações manipuladas sem estudos e sem registros na Anvisa. Isso agora tem ainda alguma liberação, mas nós trabalhamos agora na conscientização. As sociedades médicas mantiveram o posicionamento de que, não se tendo estudos suficientes, não se tendo bula e registro na Anvisa, que não seja prescrito dessa forma. É diferente da menopausa, porque na menopausa existe uma queda de todos os níveis hormonais, inclusive da testosterona, que nós temos minimamente. Neste momento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Climatério, uma mulher devidamente estrogenizada, já recebendo seu hormônio feminino, porque nós somos femininas, quando bem indicado, pode se beneficiar do uso de testosterona em doses fisiológicas. A gente vê muito isso, ouve falar, lê sobre o uso da testosterona, principalmente em atletas de alta performance, né, femininas, né? Isso, de repente, você vê uma menina linda aí se transformar num rapaz, quase. E como o Juliano colocou, que preço, né? Isso é antifisiológico, né? E o que a Gisele falou,
as sociedades não são contra a prescrição de testosterona. O que a gente hoje preconiza é que essa prescrição para fim estético e sem o devido motivo baseado numa causa fisiológica, não dá para colocar a culpa do cansaço, da baixa libido e tudo mais na testosterona, né? Tem muito mais coisa envolvida. E hoje, infelizmente, as pessoas querem pílulas mágicas que vão resolver todos os problemas de uma forma muito mais simples. Só que o que acontece é que a gente coloca essas mulheres, ou todo mundo hoje que usa testosterona, num risco, né? Num risco cardiovascular, num risco de trombose, em riscos que são gravíssimos a partir do momento que se faz uma prescrição inadequada, em dosagens excessivas, né? E sem uma orientação do que pode acontecer com essas pessoas que fazem uso. Então, é quase um uso meio que recreativo de tantas pílulas hormonais aí, com multireceitas, com injetáveis, com os chips da vida, né? O doutor Google é mestre nisso, né? Em oferecer essas curas milagrosas, né? Sim. E tem que ter cuidado com isso, né? A inteligência artificial agora mesmo, muita gente, eu tenho a irmã de um amigo meu que quase que deu problema sério em função disso. Entrou na IA e começou a fuçar e se automedicando. Os pacientes hoje chegam ao consultório já munidos dessa informação, né? Orientando o médico, né? É quase assim, mas eu não tenho dúvida que a informação, que essa inteligência artificial hoje, ela vai melhorar e muito a qualidade da saúde, mas ela precisa de filtro, ela precisa de regra, e ela tem que caminhar junto com a expertise do profissional. Na verdade, o que a gente tem de inteligência artificial hoje, ela precisa ser filtrada pelo profissional. Porque, como se diz aí, muitas vezes ela alucina. Então, ela te entrega respostas que não condizem com o básico necessário que a gente precisaria prescrever ou orientar. Mas, a partir do momento que a gente utiliza uma IA de forma racional, com coerência e sabendo até onde os limites dela, ela pode hoje melhorar muito em determinados setores da saúde, né? A gente não tem dúvida disso. Mas não dá para chegar antes da consulta com a ginecologista, fazer todas as perguntas para saber se a Gisele vai responder igualzinho. Eu brinco muito no consultório. A paciente já chega com algumas respostas, né? Então o marido fala, ó, a gente já pesquisou e é mais ou menos parecido com o que o senhor falou. Então tô bem. É complexo porque ali existe uma fonte de todas as informações, científicas e não científicas, com credibilidade e sem respaldo. Então, eu sou da área médica, mas se eu precisar de uma informação de engenharia, eu vou no profissional credenciado no CREA e pegar a informação, porque se eu clicar lá, vai vir o que o fulano falou, o que o ciclano falou, o que o outro publicou, e faz um contexto que eu não tenho a capacidade técnica de discernir o que é realmente real e o que é, às vezes, com conflito, né? Algum tipo de conflito de interesse que foi publicado. Então, esse é o grande risco da IA, é o desafio que a gente tem também como médico. Nós, como médico, não podemos buscar a informação dentro da IA. Nós temos, como o Juliano colocou, caminhar, entender, né, evoluir com a IA, mas tomar muito cuidado porque essa fonte de informação, ela é pluralizada. Gente, o nosso tempo já está meio no talo, como eu sempre digo aqui. Queria que vocês dessem uma explanada geral. O que mais que nós temos para falar? Sobre o câncer ginecológico, menopausa, libido e tudo mais, doutora. Bom, da área ginecológica, é muito importante programas como que o senhor disponibiliza. Cuidado pelo senhor. Sim, o respeito, né, Juliano? Porque nós aqui trazemos exatamente as fontes de medicina baseada em evidências. E hoje, com a democratização da informação, esse nicho mulheres na menopausa, ele muitas vezes está sendo visualizado como uma forma de comércio. Então, desperta muitas vezes o interesse de pessoas, às vezes, que não são da área da saúde, até médicos ou não médicos, prescrevendo medicações, indicando tratamentos, muitas vezes com conflitos de interesse. Então, a gente gostaria de deixar informação para que a paciente busque
tratamentos que são realmente padronizados, que existe estudo, que existe estatisticamente qual é o risco do câncer, porque a gente fazer esse tipo de tratamento, nós estamos oferecendo para a paciente o que já está estudado, o que já está consagrado, registrado em bula e com respaldo das sociedades médicas. Mas será que aquele comércio que é feito nas redes sociais, na internet, aquilo é o melhor para ela? Então, que ela busque a qualidade da assistência médica, mesmo com seu ginecologista raiz, ele sabe tratar a menopausa, né? Que ela busque sempre medicações que estão estudadas e que ela não tenha a ilusão de que uma pílula ou um determinado medicamento vendido, às vezes, no próprio consultório médico, vai resolver todos os seus problemas. Se ela tiver esse tipo de promessa, que ela abra o olho porque a saúde dela é em primeiro lugar, independente de qualquer resultado que seja oferecido para ela. Então, a gente preconiza uma informação sempre de qualidade e que ela busque sempre medicina baseada em evidências. É a saúde dela que está em jogo. Doutor Juliano. Para finalizar, eu entendo que é fundamental a gente deixar bem claro para a mulher que essa fase de menopausa precisa ser conversada, levada para o consultório e cuidada por um profissional que entenda do que realmente está acontecendo com aquela mulher, né? Tudo baseado em evidências, que é possível passar por esse período de menopausa com qualidade de vida e com segurança, reduzindo riscos, inclusive de câncer. Eu vou mais além ainda. Hoje em dia, muitos tipos de câncer podem estar associados a uma reposição. O paciente tratou um câncer. Mesmo com um tratamento pós-câncer, ela pode usar, por exemplo, a reposição hormonal. Não vale para todas e eu não estou generalizando, mas, por exemplo, uma paciente com câncer de colo do útero, essa paciente ela pode fazer reposição hormonal. Paciente com tumores de mama, hoje nós já temos reposição hormonal vaginal com segurança. Então, é possível, a partir da individualização, fazer um tratamento oncológico seguro e entregar para ela qualidade de vida relacionada a questões ginecológicas. E para aquela paciente menopausada que não teve câncer e não tem esse risco, reposição hormonal bem indicada é vida, é qualidade de vida e é muitas vezes redução de várias doenças crônicas, incluindo o próprio câncer. Então, é fundamental entender que essa informação, que todo esse questionamento tem que ser levado para o seu médico, junto com ele, debatida aí as dúvidas e classificado os riscos, benefícios e o que é possível ser feito para aquele momento. E a partir daí uma decisão compartilhada para levar aí para o resto dessa fase aí difícil, mas que é possível de ser passada, muito equilíbrio e muita qualidade de vida. É interessante ressaltar também que vocês dois disseram isso sobre a questão da qualidade de vida. A longevidade está aí, está aumentando. Nós já falamos aqui que o homem centenário hoje já está cruzando com a gente nas esquinas da vida aí, mas não adianta nada essa longevidade se não tiver qualidade de vida, uma vida boa, né? Que a gente tenha um fim de vida, uma finitude legal, né? E para isso você tem que cuidar da menopausa, que é o nosso caso aqui, né? Procurando profissionais que vão me indicar o caminho correto. É dignidade. A função nossa é dar mais vida aos dias, né? Sim. E não mais dias àquela vida que muitas vezes não está fazendo nem sentido. Bacana isso. E tem outra frase que ele fala que eu gosto muito, que é existe um ditado, né? Quem procura, acha. Sim. Não, ele fala isso muito bem, né, Juliana? Quem procura, cura. Então, você ir ao médico, fazer seus exames ginecológicos, buscar o rastreamento para o câncer, isso faz você ter diante um diagnóstico precoce com a possibilidade de cura. Então, ele fala isso muito bem. Quem procura, cura. Sim, interessante. Muito sábio. Doutora Gisele Bissossi e doutor Juliano Rodrigues da Cunha, foi um prazer muito grande tê-los aqui. E muito obrigado pela aula que vocês deram aqui sobre menopausa e tudo que gira em torno dessa coisa. Tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor. É um prazer. Tá. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.